Do Ártico à Antártida, o Oceano Atlântico cobre 20% da superfície do planeta. A leste, banha a Europa e a África. A oeste, abraça as Américas do norte ao sul. Em seu centro existe uma escala de profundidade absurda, onde a pressão é capaz de esmagar qualquer coisa que o ser humano já construiu. Essa força moldou continentes, ditou o clima de nações inteiras, carrega em correntes que nenhum olho vê energia suficiente para redesenhar o mundo como conhecemos. Nas águas tropicais deste oceano, o calor da superfície é tão intenso que, ao encontrar a atmosfera, começa a girar, atingindo uma velocidade tão intensa que nenhuma estrutura humana foi construída para suportar. É ali que nascem os furacões, verdadeiras máquinas de destruição que atravessam milhares de quilômetros carregando ventos e uma energia que remodela costas inteiras em questão de horas. Mas os furacões não são o único segredo que este oceano guarda na superfície. Vórtices oceânicos, redemoinhos circulares do tamanho de países inteiros, giram silenciosamente a metros abaixo do que os satélites conseguem captar, invisíveis por fora, capazes de alterar rotas de navegação, temperatura da água e distribuição de espécies por milhares de quilômetros. E ao largo da costa americana, num trecho de litoral que os pescadores locais conhecem como Cemitério do Atlântico, mais de 5.000 navios descansam no fundo. Não por acidente isolado, mas porque as correntes, os bancos de areia e as tempestades deste oceano criaram, naquele ponto específico, uma armadilha perfeita. No fundo do Atlântico, uma cordilheira atravessa o oceano inteiro, do Ártico à Antártida. A maior cadeia de montanhas do planeta, quase toda submersa, quase toda inexplorada. Onde as placas tectônicas se separam, o magma sobe, e fendas no assoalho liberam águas em temperaturas que podem chegar a 400 graus Celsius, porque aqui a pressão é tamanha que não deixa nada evaporar. Ao redor dessas fendas, criaturas que não precisam de luz, nem de oxigênio, nem de calor, habitam um mundo onde não há possibilidades de vida. Mas, mesmo assim, elas estão lá. E se as profundezas guardam o impossível, a superfície guarda o letal. Nos recifes do Caribe e do litoral brasileiro, o que parece coral é apenas uma ilusão. Uma colônia viva que produz uma das toxinas mais letais já catalogadas pela ciência. Sem antídoto, ativa pelo simples contato com a pele, capaz de matar em horas. Nas águas abertas, uma criatura sem cérebro, sem coração, sem intenção, deriva com filamentos de 20 metros abaixo da superfície, transparentes, invisíveis, carregados. No fundo arenoso, uma arraia libera 200 volts quando tocada. E nas profundezas do Atlântico Norte, um predador que patrulha estas águas há 400 milhões de anos ainda não encontrou razão para mudar nada do que é. Hoje, vamos mergulhar juntos em um mundo que existia muito antes das primeiras cidades, dos primeiros impérios e até dos primeiros registros da história. Um oceano que testemunhou o surgimento das civilizações humanas e que provavelmente continuará aqui muito depois delas. Ao longo desta jornada, você conhecerá criaturas extraordinárias e fenômenos capazes de desafiar tudo o que imaginamos. Bem-vindos ao Oceano Atlântico.
O Atlântico não é um oceano, é um sistema. Um sistema dividido ao meio pelo Equador, Atlântico Norte e Atlântico Sul. Cada metade com suas próprias correntes, seus próprios climas, suas próprias leis. Duas metades que se comunicam, se alimentam e se equilibram numa dança que existe há 250 milhões de anos, desde que os continentes se separaram e abriram o espaço que este oceano ocupa hoje. Esse espaço não é simplesmente água. É camada sobre camada de mundos distintos, cada um com temperatura diferente, pressão diferente, luz diferente. E em cada camada, vida que não existe em nenhuma outra. Na superfície, até 200 metros de profundidade, a luz do sol ainda alcança. É aqui que o plâncton floresce, que cardumes se formam em densidades impossíveis de imaginar, que as grandes rotas de migração se cruzam. Baleias, tartarugas, aves marinhas, todos dependem do que acontece nessa camada superficial para existir. Abaixo dela, entre 200 e 1000 metros, a luz desaparece gradualmente até sumir por completo. A temperatura despenca. A pressão começa a se fazer sentir de um modo que o corpo humano não foi construído para tolerar. E ainda assim, nessa escuridão crescente, a vida não some. Ela se adapta, cria sua própria luz, desenvolve sentidos que substituem os olhos, aprende a existir onde nada deveria existir. Mais fundo ainda, além dos 1000 metros, o Atlântico guarda seu silêncio mais absoluto, frio, negro, com uma pressão que esmaga metal. A fossa de Porto Rico, no Atlântico Norte, desce a mais de 8.000 metros abaixo da superfície, a maior profundidade deste oceano. Lá embaixo, o peso da água equivale a 50 vezes o peso da atmosfera inteira sobre o seu corpo. Nada que o ser humano construiu sobrevive a isso sem ser projetado especificamente para aguentar. Mas o que torna o Atlântico verdadeiramente único não é a profundidade, é o movimento. A corrente do Golfo nasce no Golfo do México, atravessa o Atlântico Norte e chega à Europa carregando calor tropical. Sem ela, o inverno europeu seria outro, mais longo, mais severo, irreconhecível. É uma das razões pelas quais Londres tem invernos mais amenos do que cidades canadenses na mesma latitude. No sul, a corrente do Brasil desce ao longo da costa da América do Sul, alimentando recifes, regulando temperatura e criando as condições que permitem que ecossistemas inteiros existam onde, sem ela, não existiriam. Essas correntes não são separadas. Fazem parte de um único sistema de circulação global. Uma esteira que conecta todos os oceanos do planeta e que tem no Atlântico seu motor principal. Um motor que, como vimos no início, está mostrando sinais de que algo mudou. É neste sistema, nessas correntes, nessas zonas, nessa escuridão progressiva, que vivem as 13 criaturas que você vai conhecer hoje. Algumas habitam a superfície. Algumas vivem nos recifes rasos do Caribe e do litoral brasileiro. Algumas descem para onde a luz não chega. E uma delas está agora mesmo à superfície deste oceano, derivando sem direção, sem destino, sem qualquer consciência de que existe. Mas o que ela carrega é real. E é suficiente para mudar o dia de qualquer pessoa que cruzar o seu caminho sem saber o que está cruzando. Ela não tem cérebro, não tem coração, não tem um único órgão que a ciência reconheça como essencial para um ser vivo. E ainda assim, é uma das criaturas mais perigosas deste oceano.
A corrente decide, ela simplesmente deriva. Uma bolsa translúcida de gás flutuando na superfície, cor de azul e rosa, com algo que balança abaixo dela. Um ser aparentemente inofensivo. Essa é a armadilha. O que flutua na superfície é apenas a parte visível. Abaixo dela, invisíveis na água, tentáculos se estendem até 20 metros de profundidade. Cada centímetro equipado com células urticantes capazes de disparar veneno em milissegundos, mesmo horas depois de a criatura estar morta. Mesmo depois de um tentáculo separado do corpo principal ter sido arrastado pela maré até a praia. A caravela portuguesa não precisa estar viva para machucar. E aqui começa o que torna essa criatura diferente de tudo que existe neste oceano. A caravela portuguesa não é um animal, é uma colônia, um conjunto de organismos chamados zooides, cada um com uma função específica, cada um incapaz de sobreviver sozinho, todos interdependentes numa estrutura que a ciência classifica como superorganismo. Alguns zooides formam a bolsa de gás, outros formam os tentáculos, outros digerem o alimento, outros se reproduzem. Nenhum deles é a caravela. Todos juntos são. É uma forma de existir que a evolução desenvolveu há mais de 600 milhões de anos e que ainda hoje não tem equivalente no planeta. A bolsa de gás, que pode chegar a 30 centímetros, funciona como uma vela. E não por acidente. A caravela portuguesa não tem como nadar. Ela navega. Usa o vento como propulsão e as correntes como rota. Em dias de vento forte, grupos de centenas de indivíduos aparecem simultaneamente nas praias de todo o Atlântico, do litoral brasileiro à costa portuguesa, das Caraíbas às praias do sul da Inglaterra. Quando isso acontece, as autoridades fecham o acesso ao mar. O veneno da caravela ataca o sistema nervoso. O contato provoca dor imediata e intensa, descrita por quem sobreviveu como uma queimadura que não para, que se espalha pelo corpo em minutos. Marcas avermelhadas em forma de chicote aparecem na pele e podem durar semanas. Em casos graves, a reação alérgica provoca colapso cardiorrespiratório. Não existe antídoto específico. O tratamento é sintomático e depende da rapidez com que a vítima recebe atendimento. Dezenas de milhares de pessoas são queimadas por caravelas todos os anos. Só na Austrália, cerca de 10 mil casos anuais. A imensa maioria sobrevive com dor intensa e marcas na pele. Mortes são raras, mas raras não significa impossível. O que agrava tudo isso é a invisibilidade. Os tentáculos abaixo da superfície não são visíveis a olho nu em água turva. Um banhista pode entrar no mar sem ver nada e cruzar uma cortina de 20 metros de filamentos carregados sem perceber até que a dor começa. Mesmo na praia, um tentáculo isolado na areia mantém sua capacidade de disparar. Tocar sem saber o que é tem o mesmo resultado que tocar dentro d'água. Existe um detalhe sobre a caravela portuguesa que poucos conhecem e que revela o quanto este oceano ainda guarda de incompreendido. A bolsa de gás que a mantém na superfície é assimétrica. Alguns indivíduos têm a bolsa inclinada para a esquerda, outros para a direita. Isso faz com que, sob o mesmo vento, diferentes indivíduos derivem em direções levemente distintas. Um mecanismo que impede que a colônia inteira encalhe no mesmo lugar ao mesmo tempo. Uma estratégia de sobrevivência, numa criatura que não tem cérebro para criar estratégias. A evolução resolveu esse problema sem que ninguém precisasse pensar nele. Mas se a caravela portuguesa já é capaz disso, uma colônia sem cérebro, sem intenção, navegando o Atlântico com uma eficiência que desafia a lógica, o que acontece
quando essa mesma criatura cresce além de qualquer limite conhecido, o Atlântico tem a resposta. E ela está à superfície deste mesmo oceano. Tudo o que você acabou de conhecer sobre a caravela portuguesa, o veneno, os tentáculos invisíveis, a colônia sem cérebro navegando o Atlântico com precisão impossível, agora multiplique, não pelo dobro, não pelo triplo, multiplique por 50. No Atlântico Norte, onde as correntes são mais frias e os ventos mais intensos, registram-se colônias de caravela portuguesa, que fogem a qualquer parâmetro conhecido. Bolsas de gás que chegam a 1 metro de comprimento. Tentáculos que descem 50 metros abaixo da superfície, mais do que a altura de um prédio de 15 andares. Uma cortina de filamentos carregados que ocupa uma coluna d'água que nenhum mergulhador atravessaria com segurança. Os cientistas chamam de variante gigante. Os pescadores do Atlântico Norte têm outros nomes. O que diferencia a variante gigante não é apenas o tamanho, é o alcance. Uma caravela portuguesa comum já representa perigo para qualquer coisa que se aproxime sem saber o que é. A variante gigante estende esse perigo por uma área que torna o simples ato de nadar nas proximidades uma decisão de alto risco. Os tentáculos não ficam concentrados abaixo da bolsa, se dispersam lateralmente com a corrente, criando uma zona de contato que pode ter dezenas de metros de diâmetro na superfície e 50 metros de profundidade. Invisível, silenciosa, derivando. Peixes menores ficam presos nos filamentos e são digeridos pelos zooides especializados da colônia. Mas a variante gigante já foi documentada, capturando presas de tamanho significativo, animais que não esperavam que algo à superfície pudesse alcançá-los tão fundo. Existe um fenômeno associado à variante gigante que ainda divide a comunidade científica. Em determinadas condições de vento e temperatura, colônias gigantes se agrupam. Não por comunicação, não há sistema nervoso capaz disso. Mas as mesmas correntes que carregam uma, carregam as outras. E o resultado é uma concentração de organismos que forma o que alguns pesquisadores descrevem como uma muralha biológica à deriva. Navios de pequeno porte que cruzaram essas concentrações relataram dificuldades com sistemas de resfriamento e hélices envolvidas em biomassa. Mergulhadores que encontraram essas formações sem avisos prévios precisaram de resgate. E ainda assim, dentro dessa muralha, existe pelo menos um animal que transita sem sofrer nenhum dano. O peixe Nomeus gronovi vive entre os tentáculos da caravela portuguesa. Usa a colônia como proteção contra predadores, alimenta-se de restos da digestão dos zooides e, em troca, atrai presas para dentro do alcance dos filamentos. Uma parceria que a evolução construiu entre um peixe e uma colônia sem cérebro, e que funciona há milhões de anos sem que nenhuma das duas partes precise entender o acordo. A caravela gigante representa o extremo de uma estratégia que a natureza testou e aprovou. Crescer, estender, ocupar mais espaço, neutralizar mais ameaças, capturar mais alimento. Tudo sem um único pensamento. Tudo por pura estrutura biológica acumulada ao longo de 600 milhões de anos. Mas enquanto a caravela opera na superfície e nas camadas superiores deste oceano, há criaturas que dominam o fundo. Os recifes, as rochas, o substrato onde a luz ainda chega, mas onde o ser humano raramente presta atenção. É lá, colado às pedras dos recifes do Atlântico, que existe um animal que parece um enfeite, que parece inerte, que tem um nome que já avisa o que é, mas que quase ninguém no Brasil conhece o suficiente para temer.
Colado às rochas e aos recifes do Atlântico, existe um animal que a maioria das pessoas passa por cima sem perceber. Não tem dentes visíveis, não tem veneno injetável, não tem velocidade, nem tamanho, nem nada que o olho humano identifique como ameaça. O que ele tem são cerdas, milhares delas, brancas, finas como fio de cabelo, distribuídas ao longo de um corpo que pode chegar a 35 centímetros e que parecem à distância uma textura suave, quase sedosa. Quem toca descobre o engano em segundos. As cerdas do verme de fogo são estruturas ocas com pontas afiadas que quebram ao menor contato e se cravam na pele, profundamente o suficiente para que a remoção manual seja quase impossível sem piorar a situação. Uma vez dentro da pele, liberam substâncias irritantes que ativam uma reação inflamatória intensa e imediata. A sensação é descrita como fogo, daí o nome. A queimação começa no ponto de contato e se espalha. A pele fica vermelha, inchada. Em casos de contato extenso, a reação pode durar dias, e remover as cerdas sem equipamento adequado as quebra ainda mais, aprofundando a penetração. O verme de fogo não ataca, ele existe, e quem o toca sem saber o que é, aprende uma lição que não repete. Mas o que torna o verme de fogo mais do que apenas um perigo para mergulhadores desatentos é o papel que ele desempenha no ecossistema dos recifes e o problema que esse papel está criando. O verme de fogo é um predador de recife. Alimenta-se de corais, de hidroides, de pequenos invertebrados. Em condições normais, faz parte do equilíbrio do sistema. Mas nas últimas décadas, com o aquecimento das águas do Atlântico alterando os padrões de temperatura dos recifes do Caribe e do litoral brasileiro, as populações de verme de fogo explodiram. Onde antes havia densidades controladas, hoje há concentrações que os cientistas descrevem como infestações, e um recife com alta densidade de verme de fogo é um recife em colapso, porque a taxa de consumo de coral supera a capacidade de regeneração do sistema. Um animal de 35 centímetros, sem veneno injetável, sem mandíbulas poderosas, está contribuindo para a destruição de ecossistemas que levaram milênios para se formar, não por intenção, por abundância. Existe um detalhe sobre o verme de fogo que revela a sofisticação escondida por trás de uma aparência simples. Ele enxerga. Com olhos compostos, estruturas complexas que detectam luz e movimento com uma precisão que a maioria das pessoas não esperaria de um verme. Quando uma sombra passa sobre ele, ele recua. Quando sente vibração na água, ajusta a posição. Para um animal que parece estático, sua percepção do ambiente é surpreendentemente refinada. E quando o ambiente muda, quando a temperatura sobe, quando o recife enfraquece, quando os competidores diminuem, ele ocupa o espaço, sem hesitar, sem precisar de sinal. Nos mesmos recifes onde o verme de fogo prospera, existe outro habitante que domina não pelas cerdas, não pela abundância, mas pela capacidade de desaparecer completamente à vista de todos. Um animal que a evolução transformou numa armadilha perfeita, tão bem disfarçado que o perigo só se revela quando já é tarde demais para recuar. Semelhante ao peixe-pedra por sua camuflagem, o peixe-escorpião do Atlântico não persegue sua presa. Ele espera que elas venham até ele. A camuflagem do peixe-escorpião não é apenas visual, é comportamental. Quando a corrente move as algas ao redor, ele balança junto. Quando um peixe passa a distância segura,
Ele não reage. Ele aguarda, com paciência, até que a presa entra no alcance. O bote dura menos de 1/10 de segundo. A boca se abre numa expansão súbita que cria uma sucção capaz de engolir presas de tamanho considerável inteiras. Mas o peixe-escorpião não é apenas uma armadilha para outros peixes. Para quem entra no mar sem saber onde pisa, ele é um perigo de outra natureza. Ao longo do dorso e das nadadeiras do peixe-escorpião, existem espinhos que injetam veneno quando pressionados, e que estão lá não para caçar, mas para defender. Pisar num peixe-escorpião imóvel no fundo arenoso é um acidente comum em praias do litoral brasileiro e do Caribe. A dor é imediata e intensa, descrita como uma das piores dores provocadas por animal marinho, e se espalha rapidamente pelo membro atingido. Inchaço, vermelhidão, náusea. Em casos mais graves, comprometimento cardiovascular. O tratamento envolve imersão em água quente. O calor desnatura as proteínas do veneno e reduz a dor, mas requer atendimento médico para avaliação do dano. O que agrava o risco é precisamente o que torna esse animal tão eficiente como predador. Ele é invisível. Um banhista que entra no mar raso, caminhando sobre o fundo, não tem como saber que está a centímetros de um espinho carregado. Existe um comportamento do peixe-escorpião que os pesquisadores ainda estudam com interesse particular. Ele muda de cor, não instantaneamente como um polvo, mas ao longo de horas ou dias ajusta a pigmentação da pele para corresponder a alterações no substrato ao redor. Se o recife muda, ele muda junto. Se é transferido para um novo ambiente, começa o processo de ajuste até que a correspondência seja novamente perfeita. Um sistema de camuflagem ativo, contínuo, que nunca para. E na mesma profundidade onde o peixe-escorpião opera com invisibilidade, existe outro habitante que não precisa de disfarce. Não precisa de camuflagem, não precisa de espera. O que ela usa é velocidade, dentes e uma agressividade que os mergulhadores do Atlântico aprenderam a respeitar. No Atlântico, existem predadores que se escondem, que esperam, que constroem a caça na paciência e no disfarce. A barracuda grande não faz nada disso. Ela nada devagar entre os recifes, corpo alongado, olhos fixos, mandíbula projetada para a frente, fileiras de dentes visíveis mesmo quando a boca está fechada. Não tenta passar despercebida, não precisa. O que ela tem não é camuflagem, é velocidade. Em um instante, a barracuda grande pode transformar uma observação tranquila em uma explosão de movimento. O ataque acontece tão rápido que, muitas vezes, a presa só percebe o que aconteceu depois do impacto. A barracuda grande pode chegar a 2 metros de comprimento e pesar mais de 50 quilos. Mas o que define essa espécie não é o tamanho, é a dentição. 2 tipos de dentes trabalham juntos: caninos longos e pontiagudos que perfuram e dentes menores e comprimidos que cortam. Uma combinação projetada para uma única função: lacerar com precisão máxima e velocidade máxima. Os ferimentos causados pela barracuda têm bordas limpas, o que os médicos descrevem como característica de corte por instrumento afiado, não por mordida animal. Em ataques documentados, vítimas relataram não sentir dor imediata. Só viram o sangue. O que atrai a barracuda para o contato com humanos é um reflexo evolutivo que não distingue anzol de pulseira, equipamento de mergulho de escama de peixe. Qualquer objeto brilhante em movimento simula a fuga de uma presa. A barracuda não raciocina. Ela reage. E quando reage, o bote acontece antes que qualquer ser humano
tenha tempo de recuar. A barracuda grande é solitária na maior parte do tempo, mas os jovens formam cardumes que podem ter centenas de indivíduos. À medida que crescem e se tornam o predador mais veloz do Recife, a necessidade do grupo desaparece. Existe um detalhe sobre a barracuda que vai além dos dentes. Em algumas regiões tropicais, sua carne pode causar uma intoxicação chamada ciguatera, resultado do acúmulo de toxinas produzidas por micro-organismos marinhos que sobem pela cadeia alimentar até alcançar grandes predadores. Os sintomas não lembram uma intoxicação alimentar comum. Formigamento, fraqueza muscular, alterações neurológicas e um efeito tão estranho que parece impossível: a inversão da sensação térmica. Objetos frios podem parecer quentes. Objetos quentes podem parecer frios. Não existe antídoto específico, e o mais inquietante é que o peixe contaminado não apresenta qualquer sinal visível, nem cheiro, nem cor, nem aparência diferente das demais barracudas. O que torna a barracuda particularmente imprevisível é o que a atrai. Objetos brilhantes, anzóis, relógios, pulseiras, equipamentos de mergulho simulam o reflexo de um peixe pequeno em fuga. A barracuda não raciocina, ela reage. E quando reage, o bote acontece antes que qualquer ser humano tenha tempo de recuar. Os dentes da barracuda grande são pontiagudos, alinhados como uma serra, projetados para cortar, não para morder e soltar. Uma mordida pode remover tecido de forma limpa e profunda. Os relatos de ataques descrevem a velocidade como o fator mais perturbador. Não há aviso, não há aproximação perceptível. A barracuda simplesmente aparece, e já é tarde. O mar parece vazio. Ela já está observando. Mas se a barracuda representa o perigo que vem da velocidade, visível, direto, sem aviso, existe no Atlântico uma criatura que domina o fundo de outro modo. Não pela velocidade, não pelos dentes, pelo tamanho, pela envergadura e por uma capacidade que a maioria das pessoas associa a equipamentos elétricos, não a animais. Uma criatura que pode medir mais de 2 metros, que se move com uma elegância silenciosa sobre o fundo e que, quando tocada, responde com algo que o corpo humano não estava preparado para receber. Ela se move como uma sombra sobre o fundo, com 2 metros de envergadura e um corpo achatado, bordas que ondulam com uma fluidez que parece incompatível com um animal desse tamanho. A arraia preta desliza sobre o fundo do Atlântico com uma elegância que nenhuma engenharia humana ainda replicou, e carrega na base da cauda uma estrutura que transforma esse encontro em algo muito diferente de uma observação. Uma espinha serrilhada, com até 35 centímetros de comprimento, coberta de veneno. A espinha da arraia preta é uma estrutura óssea modificada, um raio da nadadeira caudal que cresceu ao longo de milhões de anos de evolução até se tornar uma arma de defesa altamente eficiente. Quando a arraia se sente ameaçada, a cauda se move em arco com velocidade e força suficientes para perfurar osso. O veneno inoculado atua localmente e sistemicamente. Dor intensa no ponto de penetração, seguida de inchaço, necrose nos tecidos ao redor e, dependendo da localização do ferimento, risco de comprometimento de órgãos vitais. O acidente mais documentado envolvendo uma arraia no mundo aconteceu em 2006, não com a arraia preta, mas com uma espécie próxima, quando o naturalista Steve Irwin foi atingido no peito durante uma filmagem na Austrália. A espinha perfurou o coração. Ele morreu em minutos. A arraia preta tem espinha maior.
e é uma das espécies mais comuns dos fundos do Atlântico. Mas o que define a arraia preta além do perigo é a escala. Com até 2 metros de envergadura alar e peso, que pode ultrapassar os 90 quilos, é uma das maiores arraias costeiras do Atlântico. Frequenta fundos arenosos e lodosos em profundidades que vão da zona de arrebentação até águas mais profundas, o que significa que seu território se sobrepõe diretamente ao das praias frequentadas por humanos. Ela não busca contato. Quando detecta vibração no substrato, passos, por exemplo, normalmente foge. O acidente acontece quando o encontro é súbito, quando a arraia está enterrada sob uma fina camada de areia e alguém pisa diretamente sobre ela sem dar tempo de reação. O chamado shuffle do arraieiro, arrastar os pés ao caminhar no fundo raso em vez de levantá-los, é uma técnica ensinada por pescadores nordestinos há gerações. Uma forma de avisar o animal antes do contato. Simples, eficaz e completamente desconhecida pela maioria dos banhistas. A arraia preta representa o lado silencioso do perigo neste oceano. Um animal sem agressividade, sem intenção, que só responde quando não tem escolha. Mas que, quando responde com uma precisão que os milhões de anos de evolução tornaram irreversível. Nas mesmas águas onde a arraia preta domina o fundo, existe uma presença completamente diferente. Não um animal que se esconde ou que espera, mas um que observa, que calcula, que tem memória, que reconhece rostos e que, quando decide agir, executa com uma inteligência que a ciência ainda não terminou de medir. Ele observa, não de forma instintiva, não por reflexo. Ele observa com a mesma deliberação que qualquer predador inteligente usa antes de agir. Os olhos do polvo de pintas brancas são estruturalmente semelhantes aos olhos humanos. Mesma forma, mesma capacidade de focar, mesma aptidão para distinguir detalhes no ambiente ao redor. E o que esses olhos registram, o cérebro processa. Um cérebro distribuído, 2/3 da inteligência deste animal não estão na cabeça, mas nos próprios tentáculos. Cada um dos 8 braços opera com autonomia parcial, capaz de resolver problemas locais sem aguardar instrução central. É como ter 8 membros que pensam por conta própria, coordenados por um centro que decide a estratégia enquanto os braços executam a tática. O polvo de pintas brancas é identificado pelas marcas circulares brancas, distribuídas ao longo do corpo e dos tentáculos. Um padrão que o distingue de outras espécies de polvo do Atlântico. Pode chegar a 1 metro de comprimento total, com tentáculos longos e ágeis, capazes de explorar fendas, abrir mariscos e manipular objetos com uma precisão que surpreende até pesquisadores habituados a estudar cefalópodes. Mas o que torna este polvo diferente de um mero predador inteligente é o arsenal que carrega junto com a inteligência. Na boca, localizada no centro dos tentáculos, existe um bico quitinoso, capaz de perfurar conchas e carapaças. Por esse bico, o polvo injeta saliva, que contém substâncias paralisantes. A presa é imobilizada antes de ser consumida. Rápido, eficiente, sem desperdício de energia. Essa mesma saliva, em contato com humanos, provoca reação local, dor, inchaço, vermelhidão. Raramente grave, mas suficiente para lembrar que manipular um polvo desconhecido, sem conhecer a espécie, é uma decisão que pode ter consequências.
O comportamento do polvo de pintas brancas vai além da caça. Ele aprende. Pesquisas em laboratório demonstraram que polvos reconhecem rostos humanos individualmente e desenvolvem preferências e aversões baseadas em experiências passadas com pessoas específicas. Um polvo que foi manuseado de forma agressiva por um pesquisador passa a exibir comportamento defensivo apenas com aquela pessoa, enquanto permanece indiferente a outros. Ele também usa ferramentas. Coleta fragmentos de concha e pedaços de coco para construir abrigos portáteis, carregando o material consigo enquanto se desloca. Um comportamento que os cientistas classificam como uso instrumental de objetos, documentado em pouquíssimas espécies no planeta. E quando ameaçado, desaparece. Não literalmente, mas a capacidade de alterar cor, textura e forma do corpo em menos de um segundo torna o desaparecimento visual tão completo que a distinção entre o polvo e o ambiente ao redor deixa de existir. O polvo de pintas brancas representa algo que o Atlântico guarda em abundância: a inteligência que a evolução desenvolveu por caminhos completamente diferentes dos que produziram o cérebro humano. Um sistema nervoso distribuído, 8 membros autônomos, memória, aprendizado, uso de ferramentas. Tudo isso num animal sem esqueleto, sem pulmões, com vida média de 1 a 2 anos. Mas se o polvo representa a inteligência deste oceano, a próxima criatura representa algo diferente: a velocidade com que o perigo pode aparecer onde menos se espera. Uma medusa encontrada nas águas do Caribe, cujo encontro, para a ciência, ainda levanta mais perguntas do que respostas. O nome científico desta medusa foi escolhido por votação popular em 2010. Tamoia oboia, uma referência à expressão inglesa "oh boy", a exclamação de surpresa que os pesquisadores imaginaram que qualquer pessoa teria ao ser picada por ela. Uma escolha incomum para a nomenclatura científica, mas quem conhece o efeito desta medusa entende o raciocínio. Ela pertence ao grupo das cubosomedusas, as medusas caixa. E as medusas caixa são, por consenso na comunidade científica, os animais mais venenosos do planeta. A Tamoia oboia não é a maior das cubosomedusas. A australiana Chironex fleckeri detém esse título, com veneno capaz de matar um adulto em menos de 3 minutos. Mas a Tamoia oboia é a representante desse grupo nas águas do Atlântico Ocidental e do Caribe, e o que ela carrega é suficiente para tornar qualquer encontro uma emergência. Seu sino transparente pode chegar a 15 centímetros, do tamanho de um punho fechado. 4 grupos de tentáculos partem das bordas, cada um podendo atingir 60 centímetros de comprimento. Ao longo de cada tentáculo, milhares de nematocistos, estruturas microscópicas de disparo, injetam veneno por contato com uma velocidade que está entre as mais rápidas registradas na biologia, menos de 1 microsegundo por disparo. O veneno ataca simultaneamente o sistema nervoso, o coração e a pele. A dor é imediata e severa. Marcas características em forma de chicote aparecem no local do contato. Em casos de exposição extensa, o risco cardíaco é real. O que torna a Tamoia oboia particularmente relevante para a ciência é o que ela representa dentro do grupo das cubosomedusas e o que esse grupo inteiro desafia na compreensão da biologia. Medusas caixa têm olhos, não estruturas fotossensíveis simples, olhos com córnea, cristalino e retina.
24 olhos distribuídos em grupos ao redor do sino, capazes de formar imagens. Uma medusa sem cérebro centralizado, sem sistema nervoso no sentido convencional, com visão que produz imagens reais. Como um animal sem cérebro processa o que vê com olhos tão complexos? Essa pergunta ainda não tem resposta definitiva. Os pesquisadores sabem que as medusas-caixa navegam ativamente, evitam obstáculos e demonstram comportamento dirigido. O mecanismo exato permanece um dos maiores enigmas da neurociência marinha. A medusa da Bacia do Caribe representa o limite entre o que a ciência entende e o que ainda precisa explicar. Um animal que viola expectativas sobre o que é possível existir sem as estruturas que consideramos essenciais para a vida complexa. Nas mesmas águas do Caribe, onde ela deriva, existe outro habitante que carrega um paradoxo diferente. Pequeno, lento, aparentemente inofensivo. Uma concha decorativa que qualquer colecionador reconheceria numa prateleira. Mas dentro dessa concha existe um mecanismo de caça tão sofisticado que a indústria farmacêutica há décadas tenta entender e replicar. E um veneno para o qual, até hoje, não existe antídoto. Ela cabe na palma da mão. Uma concha cônica, elegante, com padrões de cor que variam do marrom ao creme. O tipo de objeto que qualquer pessoa recolheria numa praia sem hesitar. Leve, bonita, inofensiva na aparência. Colecionadores pagam fortunas por espécimes raros do gênero Conus. Museus os exibem. Crianças os guardam em caixas de memória. E algumas dessas conchas, se manuseadas do lado errado, matam. O caracol-cone do Atlântico é um predador ativo, o que já contraria a imagem que a palavra caracol evoca. Ele caça peixes, vermes e outros moluscos com um sistema de ataque que não tem equivalente entre os invertebrados. Dentro do corpo, escondido, existe um órgão chamado probóscide, um tubo extensível que pode se estender em qualquer direção ao redor da concha, inclusive para trás, onde ninguém espera que o animal alcance. Na ponta dessa probóscide, um dente oco chamado rádula é disparado como um arpão microscópico, com velocidade e força suficientes para perfurar luvas de borracha finas. O contato é quase imperceptível. Uma picada leve, às vezes descrita como uma pequena ferroada de abelha, seguida, em minutos, de algo completamente diferente. O veneno do caracol-cone é uma mistura de centenas de compostos chamados conotoxinas, cada espécie com uma combinação única, cada combinação atuando de forma diferente no sistema nervoso da presa. Paralisia muscular progressiva, comprometimento da visão, dificuldade de fala, falência respiratória. Não existe antídoto, o tratamento é de suporte. Manter o paciente vivo enquanto o veneno é metabolizado pelo organismo, um processo que pode levar horas. A taxa de mortalidade por picada de cone, sem atendimento médico, é estimada entre 20% e 30%. Com atendimento adequado, a maioria sobrevive. O problema é o intervalo entre a picada e a percepção do perigo. Porque nos primeiros minutos, quando o tratamento seria mais eficaz, a vítima frequentemente não sabe que foi envenenada. O paradoxo do caracol-cone é que o mesmo veneno que mata também salva. As conotoxinas estão entre as moléculas mais estudadas pela farmacologia moderna.
Sua capacidade de bloquear receptores específicos do sistema nervoso com precisão cirúrgica tornou-as candidatas a analgésicos para dores que os opioides não conseguem controlar. Um medicamento derivado de conotoxina, o ziconotida, já é aprovado para uso clínico em casos de dor crônica severa. Um caracol que cabe na palma da mão, sem cérebro desenvolvido, sem visão aguçada, sem velocidade. Produziu uma molécula que a indústria farmacêutica, com todos os seus recursos, ainda não conseguiu sintetizar artificialmente com a mesma eficiência. Nos mesmos recifes onde o caracol-cone caça nas bordas da areia, existe uma colônia que não caça, não se move, não tem mecanismo de ataque visível e que produz uma toxina ainda mais letal do que qualquer conotoxina. Uma substância que não precisa ser injetada, que penetra pela pele e que durante décadas matou pessoas que nunca souberam o que as havia matado. Durante décadas, mergulhadores morreram sem que ninguém soubesse por quê. Sintomas que começavam horas após o mergulho: fraqueza, visão turva, dificuldade respiratória, falência de múltiplos órgãos, sem marca visível no corpo, sem picada identificável, sem contato com animal reconhecido como perigoso. O que havia em comum em vários desses casos era a presença, no local do mergulho, de uma colônia que parecia coral, que estava em todo o Recife, que ninguém considerava ameaça. Levou décadas para a ciência conectar os pontos. A Palitoa caribaeorum, conhecida no Brasil como baba de boi, é um zoantídeo muito comum nos recifes costeiros. Um nome popular que não prepara ninguém para o que ela carrega. Uma colônia de organismos chamados pólipos, que cresce sobre rochas, corais e qualquer substrato disponível nos recifes do Caribe e do litoral brasileiro. Cada pólipo tem menos de 1 centímetro. A colônia inteira parece uma crosta viva, de cor marrom esverdeada, que recobre superfícies como tapete. Não tem tentáculos longos, não tem espinhos, não tem nenhuma estrutura que o olho humano identifique como perigosa. O que ela tem está distribuído por todo o seu tecido. A palitoxina, uma das toxinas marinhas mais potentes do mundo. Uma molécula tão complexa e letal que não precisa ser injetada, que penetra pela pele íntegra, que entra pelo trato respiratório na forma de aerossol quando a colônia é retirada da água. O contato exige grande cautela, pode causar irritações severas ou envenenamento grave se inalada ou absorvida pela corrente sanguínea. A palitoxina age sobre uma proteína presente em todas as células do corpo humano, a bomba de sódio e potássio, responsável por manter o equilíbrio elétrico celular. Quando a palitoxina se liga a essa proteína, o mecanismo inverte. As células perdem o controle do que entra e do que sai. O resultado é uma falência em cascata que começa nos músculos, compromete o coração e pode evoluir para parada cardiorrespiratória. Não existe antídoto. O tratamento é de suporte intensivo. A dose letal estimada para humanos é de apenas alguns microgramas por quilo de peso corporal, uma quantidade invisível a olho nu, presente em abundância em qualquer fragmento desta colônia. Em 2021, uma família na Alemanha foi hospitalizada após um aquarista limpar um pedaço de rocha coberto de palitoa dentro de casa. O vapor liberado durante a limpeza contaminou o ambiente. 3 pessoas precisaram de UTI.
O apartamento precisou ser descontaminado por equipes especializadas. A colônia estava num aquário decorativo, comprada numa loja de animais. A palitoa representa o perigo que a aparência mais improvável pode esconder neste oceano. Uma colônia estática, sem movimento, sem intenção, que a ciência demorou décadas para reconhecer como uma das substâncias mais letais do planeta. E se até aqui as criaturas deste oceano operam pelo veneno, pelo disfarce, pela invisibilidade, a próxima ópera pela força. Um predador que não precisa de armadilha, não precisa de toxina, não precisa de estratégia elaborada, que existe no topo desta cadeia alimentar há 400 milhões de anos e que acumula mais ataques confirmados a humanos do que qualquer outro tubarão no Atlântico. Existe uma regra no Atlântico que a maioria das criaturas obedece. Especialize-se. Escolha uma presa, um habitat, um método. A evolução recompensa a eficiência. O tubarão-tigre ignorou essa regra. É capaz de estraçalhar a carapaça de uma tartaruga, cuja dureza seria suficiente para destruir a dentição da maioria dos predadores. E não para por aí, porque essa espécie não escolhe o que comer. Ele devora tudo: golfinhos, aves marinhas, outros tubarões, cavalos marinhos, latas de alumínio, pneus. Uma armadura medieval foi encontrada no estômago de um espécime capturado no século XVIII. O tubarão-tigre não filtra, não seleciona. Consome o que encontra. E seu sistema digestivo lida com isso. É o generalista absoluto deste oceano. E a generalização, neste caso, produziu um dos predadores mais bem-sucedidos da história da vida na Terra. Com até 5 metros de comprimento e mais de 600 quilos, o tubarão-tigre é o segundo maior tubarão predador do planeta, atrás apenas do grande tubarão branco. As listras que dão o nome à espécie, mais visíveis nos jovens que desvanecem com a maturidade, são apenas a parte mais reconhecível de um animal construído com uma precisão que 500 anos de evolução separada do tubarão branco tornaram distinta. A boca do tubarão-tigre tem dentes serrilhados com uma curva característica, projetados não apenas para cortar, mas para girar e arrancar. Uma mordida seguida de um movimento rotacional do corpo, e o resultado é uma força que nenhum material biológico foi construído para resistir. Mas os dentes são apenas o componente final de um sistema sensorial que começa muito antes do contato. A centenas de metros de distância, a linha lateral, um órgão que percorre todo o flanco do animal, detecta as vibrações na água produzidas por qualquer coisa que se mova. Mais perto, as ampolas de Lorenzini no focinho captam os campos elétricos gerados pelos músculos de qualquer ser vivo. O tubarão-tigre encontra sua presa antes de vê-la, antes de cheirá-la, antes de qualquer contato direto. Nos registros históricos de ataques de tubarão a humanos, o tubarão-tigre ocupa o segundo lugar em número de incidentes confirmados, atrás apenas do grande tubarão branco. Mas em ataques fatais, a diferença é menor do que a maioria imagina. O que distingue o comportamento do tubarão-tigre dos outros grandes predadores é a ausência do que os pesquisadores chamam de mordida de teste. O comportamento documentado no tubarão branco de morder, recuar e avaliar antes de continuar. O tubarão-tigre não recua. Quando decide atacar, o ataque é completo. E ele é noturno. Parte significativa dos ataques documentados aconteceu à noite ou ao amanhecer, quando a visibilidade humana na água é mínima e os sentidos do tubarão operam com vantagem absoluta.
Existe um aspecto do tubarão-tigre que a ciência só começou a compreender recentemente e que mudou a forma como os pesquisadores enxergam o papel deste animal no ecossistema. Ele é essencial. Sem a presença do tubarão-tigre regulando as populações de tartarugas marinhas nas regiões onde coexistem, a pressão de pastagem sobre as pradarias de gramíneas marinhas, que absorvem carbono e sustentam dezenas de espécies, aumenta até o colapso dessas pradarias. A remoção do predador destrói o habitat que ele parecia apenas ameaçar. O Atlântico construiu um sistema onde até o animal mais temido tem uma função que nada mais substitui. Mas se o tubarão-tigre representa a força bruta no topo desta cadeia, a próxima criatura representa algo radicalmente diferente. Um predador que não precisa de velocidade, nem de tamanho, nem de dentes. Que se move em silêncio sobre o fundo e que, quando tocado, responde com algo que o corpo humano percebe de um modo que nenhum veneno, nenhuma espinha e nenhuma mordida produz. Eletricidade. Os gregos antigos a usavam como anestesia. Médicos da Grécia clássica colocavam pacientes em contato com este animal antes de cirurgias, documentado por Galeno e Escribônio Largo no século I. O choque paralisava o membro, reduzia a sensibilidade e permitia procedimentos que, de outra forma, seriam intoleráveis. Eles não entendiam o mecanismo, sabiam apenas que funcionava. O animal que a medicina antiga descobriu antes de entender a eletricidade é a mesma criatura que hoje patrulha o fundo do Atlântico e que continua gerando até 200 volts quando provocada. A torpedo nobiliana é a maior das arraias elétricas. Pode atingir 1,80 m de comprimento e pesar mais de 90 quilos. Ao contrário da arraia preta, não tem espinho na cauda. A defesa é outra, 2 órgãos elétricos embutidos no disco peitoral, formados por colunas de células chamadas electrócitos, empilhadas como baterias em série. Quando o animal decide descarregar, o sinal nervoso ativa essas colunas simultaneamente. A corrente flui pelo corpo do animal para a água ao redor e para tudo que estiver em contato com essa água no raio da descarga. 200 volts. Com corrente suficiente para derrubar um ser humano adulto. Não existe na natureza marinha outro mecanismo de defesa que atue à distância desta forma, sem contato direto, sem estrutura física, penetrando o corpo, por pura transmissão elétrica pela água. Mas a eletricidade não é apenas defesa, é também caça. A torpedo nobiliana usa descargas menores e controladas para atordoar peixes que se aproximam, imobilizando a presa antes de engoli-la. Uma precisão de caça que combina o sensor elétrico passivo, que detecta campos gerados por outros animais, com a capacidade de gerar o campo ativo que encerra a perseguição. O que a torna particular é a modulação. Ela não dispara sempre na intensidade máxima. Ajusta a descarga conforme a situação. Uma ameaça menor recebe uma resposta menor. Uma ameaça maior recebe o máximo. Um sistema de graduação que a ciência ainda estuda para entender como é regulado pelo sistema nervoso do animal. Mergulhadores que se aproximaram inadvertidamente relatam sensação de choque progressivo. Uma advertência antes da descarga completa. Como se o animal calibrasse a resposta antes de decidir o quanto usar. A arraia elétrica fecha um padrão que se repete em todo este oceano. A evolução encontrando soluções que a engenharia humana levou milênios para descobrir por conta própria.
A eletricidade como arma, como sensor, como ferramenta cirúrgica. Tudo isso num animal que os gregos já conheciam 2000 anos antes de volta inventar a pilha. Entre as 13 criaturas que escolhemos para este oceano, a que fecha esta lista também carrega algo que a ciência humana descobriu tarde. Não eletricidade, mas um veneno tão potente e tão preciso que hoje está na linha de frente de pesquisas médicas em todo o mundo. Um peixe que qualquer pessoa reconheceria num aquário, que é servido como iguaria no Japão e que, preparado da forma errada, é uma das formas de envenenamento mais rápidas que existem. No Japão, ele é uma iguaria, servido em restaurantes especializados, preparado por chefes com licença específica emitida pelo governo. Uma certificação que exige anos de treinamento e que existe por uma razão muito concreta. Preparado da forma errada, o baiacu mata quem come. Não por engano, não por contaminação. Pelo próprio veneno que carrega no corpo, distribuído nos órgãos internos, na pele e nas ovas, em concentrações que variam entre indivíduos, entre estações do ano e entre partes do mesmo animal. Um peixe que é servido como prato nobre e que, sem o conhecimento exato de onde o veneno está e como removê-lo, é uma das formas de envenenamento mais rápidas da natureza. O veneno do baiacu é a tetrodotoxina, uma das neurotoxinas mais potentes conhecidas pela ciência, com potência estimada em mais de 1000 vezes a do cianureto de sódio. Age bloqueando os canais de sódio dos neurônios, impedindo a transmissão de sinais elétricos pelo sistema nervoso. O resultado é paralisia progressiva, que começa nos lábios e na língua minutos após a ingestão, avança para os membros e pode atingir a musculatura respiratória em horas. Não existe antídoto. O tratamento é suporte ventilatório, manter o paciente respirando enquanto o organismo metaboliza o veneno. Quem não chega ao hospital a tempo não tem segunda chance. A dose letal para humanos é de aproximadamente 2 microgramas por quilo de peso corporal, uma quantidade que cabe numa vírgula. Mas a tetrodotoxina não existe apenas no baiacu, e essa descoberta foi uma das mais perturbadoras para a toxicologia moderna. A mesma toxina foi encontrada em polvos de anéis azuis, em salamandras terrestres, em estrelas do mar, em caranguejos e em bactérias marinhas. A conclusão dos pesquisadores foi que o baiacu não produz a tetrodotoxina. Ele a acumula, absorvendo-a ao longo da cadeia alimentar, a partir de bactérias e organismos que ingere. O que significa que a toxicidade de um baiacu depende do que ele comeu. Um baiacu criado em cativeiro, com dieta controlada, pode ser inofensivo. O mesmo animal no Atlântico, alimentando-se livremente, pode carregar concentrações letais. Um peixe cujo perigo é construído pelo próprio ambiente onde vive. E fechando esta lista das 13 criaturas mais letais deste oceano, encontramos aqui algo único já visto pelo ser humano: o peixe baiacu. Não porque sejam as únicas, mas porque representam o que se conhece até hoje. Os oceanos são os ambientes menos explorados do planeta. O que ainda não foi catalogado ainda não tem nome, mas as criaturas não são tudo que este oceano guarda. Além delas, existem forças que operam em escala continental, fenômenos que não têm dentes, não têm veneno, não têm intenção.
e que são capazes de alterar o clima de continentes inteiros, engolir navios, inverter o curso de rios e criar tsunamis onde não havia nenhum terremoto. O Atlântico ainda não terminou de se revelar. Existe um rio dentro do Atlântico, não uma metáfora, um rio real com margens definidas, temperatura distinta da água ao redor e uma velocidade de fluxo que supera qualquer rio terrestre em volume. A corrente do Golfo nasce no Golfo do México, atravessa o Atlântico Norte e chega às costas da Europa, carregando água aquecida nos trópicos a mais de 2.000 quilômetros de distância de onde essa água foi aquecida. Ela move aproximadamente 30 milhões de metros cúbicos de água por segundo, mais do que a soma de todos os rios da Terra multiplicada por 25. Uma corrente tão volumosa que, se parasse amanhã, o inverno europeu seria outro, mais longo, mais severo, irreconhecível para qualquer pessoa que vive entre Lisboa e Oslo. O que mantém a corrente do Golfo em movimento é um mecanismo chamado circulação termoalina, uma bomba movida por diferença de temperatura e salinidade entre águas tropicais e polares. Quando a água quente da corrente chega às proximidades da Groenlândia, resfria, fica mais densa, afunda e retorna pelas profundezas em direção ao Equador, criando um ciclo contínuo que conecta os oceanos do planeta numa única esteira de circulação global. É uma das forças mais estabilizadoras do clima terrestre e está sendo perturbada. O derretimento das calotas de gelo do Ártico libera água doce fria em grandes volumes nas regiões onde a corrente afunda. Água doce é menos densa que água salgada, e isso interfere no mecanismo de afundamento que alimenta o ciclo. Estudos publicados em revistas científicas de referência indicam que a AMOC, o sistema de circulação, que inclui a corrente do Golfo, está operando na sua velocidade mais baixa em mais de 1000 anos. Os modelos climáticos projetam que uma desaceleração significativa mudaria os padrões de chuva na Europa, reduziria a produtividade agrícola no Atlântico Norte e alteraria a distribuição de espécies marinhas em todo o oceano. Uma corrente, consequências planetárias. Mas a corrente do Golfo não é apenas um regulador climático, é uma estrada. Espécies migratórias usam suas bordas como rotas de navegação. Tartarugas, baleias, aves marinhas que cruzam o Atlântico seguindo o fluxo térmico sem instrumentos, sem mapas, guiadas por sensores biológicos que detectam o campo magnético da Terra e as variações de temperatura da água. Sementes de plantas tropicais americanas chegam às praias da Europa e da África carregadas pela corrente, e algumas germinam. Detritos, poluentes e plásticos seguem o mesmo caminho, concentrando-se nas zonas de convergência que a corrente cria ao longo do Atlântico Norte. Tudo que entra neste rio oceânico vai a algum lugar. Às vezes, a algum lugar que ninguém esperava. A corrente do Golfo é invisível à superfície. Nenhuma onda, nenhuma cor diferente o suficiente para que um observador casual perceba que está sobre ela. Mas seus efeitos moldam tudo ao redor, dos climas aos ecossistemas, às rotas de migração. No Atlântico Norte, onde a corrente começa a perder força e se dispersar, existe um lugar que desafia a lógica dos oceanos. Um mar sem costas, sem saída, delimitado apenas pelas correntes que giram ao redor dele, e que acumulou, ao longo de séculos, não apenas algas, mas naufrágios, lendas e uma das biodiversidades mais peculiares deste oceano.
É o único mar do planeta sem costas, sem praias, sem litoral, sem fronteira com terra firme em nenhuma direção, delimitado exclusivamente por 4 correntes oceânicas que giram ao redor dele em sentido horário. A corrente do Golfo ao norte, a corrente do Atlântico Norte ao leste, a corrente das Canárias ao sul e a corrente do Atlântico Norte equatorial ao oeste. Uma prisão de água dentro de água. Tudo que entra no mar de Sargassos tende a ficar. As correntes ao redor criam uma zona de baixa energia no centro, sem vento expressivo, sem ondas significativas, com uma calmaria que os marinheiros medievais temiam mais do que as tempestades. Navios à vela que cruzavam essa região podiam ficar imobilizados por semanas, sem vento para mover as velas, cercados por um tapete de algas que parecia sólido o suficiente para prender o casco. As lendas de navios fantasmas do Atlântico têm raízes neste lugar. O nome vem das algas. O sargaço, do gênero Sargassum, que cobre a superfície deste mar numa densidade que não existe em nenhum outro oceano. Não é uma camada uniforme, são ilhas flutuantes, manchas que se formam e se dissolvem conforme as correntes internas do mar se movem. O sargaço não está preso aqui por acidente. Ele cresceu aqui, evoluiu aqui e desenvolveu estruturas específicas para este ambiente. Boias de ar que o mantêm na superfície, mecanismos de reprodução que não dependem do fundo do mar. É a única alga marinha de grande porte que completa seu ciclo de vida inteiramente na superfície aberta do oceano. E ao redor e dentro dessas ilhas de alga, uma biodiversidade que não existe em nenhum outro lugar do planeta. O Mar de Sargassos é o berçário do Atlântico. Em guias europeias e americanas, migram milhares de quilômetros para a desova neste mar, uma das viagens mais longas e menos compreendidas da biologia marinha. Os filhotes passam os primeiros anos de vida protegidos pelas ilhas de Sargasso antes de iniciar a viagem de volta para os rios onde seus pais viveram. Tartarugas marinhas recém-nascidas, após eclodirem nas praias do Atlântico e atingirem o mar aberto, buscam o sargaço como primeiro abrigo, passando os primeiros anos de vida escondidas nessas ilhas flutuantes antes de serem grandes o suficiente para enfrentar o oceano aberto. Mais de 200 espécies dependem do Mar de Sargassos em alguma fase do ciclo de vida. Espécies que não existem em nenhum outro ecossistema marinho do planeta. Mas nas últimas décadas, o sargaço tem se espalhado além das suas fronteiras históricas. Manchas gigantes chegam às praias do Caribe, do Brasil e da África Ocidental, alimentadas pelo aumento de nutrientes na água causado por desmatamento e esgoto que chega ao oceano. O que era berçário está se tornando invasor. O Mar de Sargassos existe porque as correntes ao redor o criaram e o mantêm. Uma zona de calmaria produzida por forças em rotação, e essa mesma força rotacional, aplicada em escala ainda maior, produz outro fenômeno do Atlântico que opera em silêncio absoluto, invisível aos satélites, capaz de mover água aquecida por milhares de quilômetros e de alterar rotas de navegação sem que nenhum instrumento de bordo detecte a mudança. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra redemoinho, imagina aquele funil visível na superfície da água, o buraco que aparece em canais, estreitos e regiões costeiras, quando correntes de maré se encontram em velocidades opostas. Uma estrutura assustadora, localizada, capaz de engolir barcos pequenos em segundos. O Saltstraumen, na Noruega. O Moskstraumen,
que inspirou Edgar Allan Poe. Fenômenos reais, documentados, com força suficiente para virar embarcações. Isso é um redemoinho de maré. E não é o que vamos falar agora. O que existe no Atlântico é outra coisa. Maior por uma ordem de grandeza que torna a comparação quase absurda. Os vórtices oceânicos, também chamados de Ocean Eddies, não formam nenhum buraco visível na superfície, não oferecem perigo a embarcações, nem a predadores, nem a presas. A água ao redor tem a mesma aparência, a mesma cor, o mesmo comportamento de onda. Por baixo, uma massa de água com centenas de quilômetros de diâmetro gira lentamente, tão lentamente que a rotação é imperceptível em qualquer escala humana. Uma estrutura que se move pelo Atlântico durante meses, às vezes anos, carregando dentro de si água com temperatura, salinidade e composição química completamente distintas da água ao redor. É como uma caixa fechada dentro do oceano. O que está dentro não se mistura com o que está fora. O Atlântico está constantemente semeado de dezenas dessas estruturas em movimento simultâneo, e a ciência só confirmou isso na década de 1970, quando instrumentos de rastreamento submerso revelaram uma realidade que os modelos teóricos não haviam previsto com precisão. O que um vórtice oceânico carrega dentro de si define seu impacto no ecossistema. Se nasceu em região tropical, transporta calor para latitudes mais frias. Se nasceu em região rica em nutrientes, carrega consigo florações de plâncton que atraem predadores. Uma cadeia alimentar inteira em movimento, dentro de uma estrutura invisível que deriva pelo Atlântico sem avisar ninguém. Larvas de espécies marinhas entram nesses vórtices e percorrem distâncias que nunca conseguiriam por propulsão própria, colonizando recifes e fundos a milhares de quilômetros de onde nasceram. A distribuição de espécies no Atlântico é, em parte, uma consequência direta desses transportadores silenciosos. E transportam o que não deveria estar no oceano também. Plástico e detritos que entram num vórtice podem circular em seu núcleo por anos, concentrando-se enquanto a estrutura se move, chegando a costas distantes, como consequência de uma física que não distingue plâncton de poluente. Os vórtices são filhos das grandes correntes que organizam este oceano. E a maior dessas correntes, a esteira de circulação que inclui a corrente do Golfo, está no centro do fenômeno mais preocupante que os cientistas monitoram no Atlântico hoje. Não uma tempestade, não um evento isolado, mas um colapso lento, progressivo, de um sistema que regula o clima de meio planeta. No coração do Atlântico, existe um sistema de circulação que bombeia água quente dos trópicos para o norte e retorna a água fria pelas profundezas, num ciclo contínuo que distribui calor pelo planeta e regula o clima de continentes inteiros. Em 2021, uma pesquisa publicada na revista Nature Climate Change confirmou o que os cientistas temiam. Esse coração está batendo mais devagar, na velocidade mais baixa dos últimos 1000 anos. O mecanismo é simples. O derretimento das calotas de gelo do Ártico libera água doce no oceano, e água doce é menos densa que água salgada. Isso impede que a água fria afunde como precisa para completar o ciclo. A bomba perde força, o coração desacelera. As consequências de um colapso total
não são abstratas. A Europa esfria drasticamente. As chuvas que sustentam a Amazônia mudam. O nível do mar na costa leste da América do Norte sobe além do que qualquer projeção atual prevê. Os padrões de monção que alimentam bilhões de pessoas na África e na Ásia se reorganizam. Um único sistema. Todos os continentes afetados. O que torna esse fenômeno diferente de tudo que vimos até aqui é a velocidade, ou a falta dela. Não tem a brutalidade de um furacão. Não tem a violência de um tsunami. É lento, invisível, progressivo, e pode ter um ponto de inflexão, um limiar além do qual o processo se torna irreversível, independente do que a humanidade faça depois. A ciência ainda debate onde esse limiar está. Alguns estudos indicam que pode estar mais próximo do que imaginávamos. Mas enquanto esse fenômeno opera em escala global e em tempo lento, existe no Brasil um fenômeno que concentra toda a força do Atlântico numa única onda, que invade um rio, avança contra a correnteza por centenas de quilômetros e que os povos indígenas da Amazônia conhecem há milênios pelo nome que ela merece. Duas vezes por ano, o Atlântico invade a Amazônia, não como inundação gradual, como uma parede de água que nasce no encontro do oceano com a foz do Amazonas e avança contra a correnteza por até 800 quilômetros dentro do continente. 4 metros de altura, 30 quilômetros por hora, derrubando árvores, arrancando margens, carregando tudo que está na frente. Os povos indígenas chamam de pororoca, do tupi pororoca, grande estrondo. O rugido da onda é ouvido 30 minutos antes dela aparecer. A pororoca é produzida pelo alinhamento entre Sol, Terra e Lua, uma maré extrema que, combinada com a geometria em funil da foz do Amazonas, gera uma onda contínua que não quebra. Ela simplesmente avança. Alimentada pela pressão da maré, mantém a estrutura por horas, a onda mais longa do mundo, sem limite de comprimento enquanto a maré durar. O recorde de surf na pororoca supera 30 minutos de onda contínua, uma marca que nenhum oceano aberto consegue oferecer. A pororoca é o Atlântico avançando sobre o continente, uma força oceânica que não reconhece a fronteira onde o mar termina e o rio começa. Mas se aqui o oceano avança sobre a terra, existe no litoral americano um lugar onde foi a terra que nunca conseguiu se defender do Atlântico. Um cemitério de mais de 5.000 navios, construído não por um único evento, mas por séculos de correntes, tempestades e armadilhas naturais que tornaram aquele trecho de costa o mais letal para embarcações do hemisfério ocidental. No litoral da Carolina do Norte, existe um trecho de costa denominado o Cemitério do Atlântico. Mais de 5.000 navios afundados num único corredor de mar. Desde os primeiros galeões espanhóis, no século XVI, até submarinos da Segunda Guerra Mundial, detectados por sonar nos últimos anos. Uma densidade de naufrágios que não existe em nenhum outro lugar do hemisfério ocidental. Não foi um único evento, foi a geografia. Cape Hatteras é o ponto onde a corrente do Golfo, quente, rápida, vindo do sul, colide com a corrente do Labrador, fria, lenta, descendo do norte. O choque entre as duas cria condições de mar que desorientam instrumentos de navegação, formam bancos de areia em constante movimento
e geram tempestades locais que surgem sem aviso. Nos séculos em que os navios dependiam de vela e de mapas imprecisos, esse trecho de costa era uma sentença. Os bancos de areia que parecem fundo seguro num dia estão em outro lugar na semana seguinte. Capitães que sobreviveram à travessia do Atlântico afundaram a 50 metros da costa. Hoje, mergulhadores vêm de todo o mundo para explorar esse cemitério submerso. Alguns naufrágios estão tão preservados que ainda têm a carga intacta, os instrumentos no lugar, os nomes legíveis no casco. Cape Hatteras é o arquivo físico de 500 anos de navegação humana no Atlântico. Cada naufrágio, uma história de tempestade, erro de cálculo ou azar que o oceano não perdoou. Abaixo de toda essa história, no fundo do próprio Atlântico, existe uma estrutura que a maioria dos arquivos humanos nunca mencionou, porque só foi descoberta e mapeada na segunda metade do século XX. Uma cordilheira que atravessa o oceano inteiro, do Ártico à Antártida, maior do que qualquer cadeia de montanhas em terra firme. A maior cadeia de montanhas do planeta não está em nenhum mapa escolar. Está aqui, no fundo do Atlântico. Uma cordilheira de 65 mil quilômetros que atravessa o Oceano do Ártico à Antártida, maior do que os Andes, o Himalaia e as Rochosas somados. Quase ninguém sabe que existe. A dorsal mesoatlântica marca o limite entre duas placas tectônicas que se separam lentamente, alguns centímetros por ano. Onde elas se abrem, o magma sobe, solidifica e constrói o fundo do oceano continuamente. O Atlântico está crescendo. América e Europa se afastam. Este oceano é mais largo hoje do que era ontem. Nas fendas dessa cordilheira, fontes hidrotérmicas liberam águas em temperaturas que podem chegar a 400 graus Celsius, porque aqui a pressão é tamanha que não deixa nada evaporar. Ao redor dessas fontes, criaturas que não precisam de luz, oxigênio ou calor solar formam ecossistemas completos, totalmente independentes do Sol, sustentados por energia química pura. É a prova de que a vida não precisa das condições que consideramos essenciais. Precisa apenas de energia e tempo. Partes da dorsal emergem acima da superfície do oceano, formando ilhas como Islândia, Açores e Ascensão. O que pisamos nessas ilhas é o topo de uma montanha, cujas raízes descem quilômetros abaixo do nível do mar. A dorsal mesoatlântica é a espinha dorsal deste oceano, visível apenas para quem sabe onde olhar, antiga além de qualquer escala humana, ainda em construção enquanto este vídeo é assistido. E se a dorsal representa a força que constrói o Atlântico por baixo, o último fenômeno desta lista representa algo diferente. A força que o oceano libera na superfície, sem terremotos, sem vulcões, sem nenhum aviso que a ciência conseguia prever até muito recentemente. Em junho de 2013, uma onda de 2 metros atingiu a costa de Mazara del Vallo, na Sicília, sem nenhum terremoto, sem nenhum vulcão, sem nenhuma explicação imediata. Barcos foram arrancados do porto, pessoas foram varridas do cais, a água recuou e voltou em minutos, exatamente como um tsunami. Mas não havia sismo registrado em nenhum instrumento do mundo. O que atingiu aquela costa foi um meteotsunami, e a maioria das pessoas nunca ouviu esse nome. Um tsunami convencional nasce de energia liberada pelo fundo do mar. Terremoto, deslizamento, erupção vulcânica submarina. A energia
percorre o oceano em ondas que chegam à costa, com força proporcional ao evento que as gerou. Um meteotsunami não precisa de nada disso. Ele nasce de variações bruscas de pressão atmosférica, tempestades intensas, frentes meteorológicas que se movem em velocidade específica sobre o oceano. Quando a velocidade da frente coincide com a velocidade de propagação das ondas na lâmina de água local, cria-se uma ressonância. As ondas se amplificam progressivamente, como um empurrão repetido no momento certo num balanço, até que chegam à costa com altura e força que ninguém esperava de uma tempestade, sem terremoto, sem vulcão, sem o tempo de aviso que os sistemas de alerta de tsunami foram construídos para fornecer. O Atlântico registra meteotsunamis com mais frequência do que se reconhecia até recentemente. O Mar Báltico, o Mar Adriático, o litoral americano, as costas do Brasil, todos têm registros históricos de ondas anômalas que a ciência só recentemente começou a classificar corretamente. Muitos eventos que foram registrados como ondas gigantes inexplicáveis em arquivos históricos eram provavelmente meteotsunamis. A ausência de sismo os tornava inexplicáveis para a ciência da época. Hoje, o mecanismo é conhecido, mas o sistema de alerta ainda não existe com a mesma eficiência dos alertas de tsunami sísmico. Uma onda que o oceano pode gerar com uma tempestade, que chega sem aviso, que o Atlântico já produziu mais vezes do que os registros oficiais reconhecem. O meteotsunami fecha os 8 fenômenos deste oceano e fecha com a mesma mensagem que cada criatura, cada corrente, cada abismo desta lista deixou ao longo deste vídeo. O Atlântico não precisa de intenção para ser letal. Precisa apenas de física e de tempo, 2 elementos que este oceano tem em abundância infinita. Você começou este vídeo olhando para a superfície do Atlântico, uma extensão azul, vasta, quase calma. Agora você sabe o que está abaixo dessa superfície. As caravelas que derivam com tentáculos invisíveis. O zoantídeo que parece coral e mata pelo toque. O tubarão que existe há 400 milhões de anos e ainda não encontrou razão para mudar. A corrente que regula o inverno de um continente inteiro e está desacelerando. A onda que invade a Amazônia 2 vezes por ano. A cordilheira que ninguém vê e que está construindo o fundo do oceano agora, neste momento, enquanto este vídeo termina. Nada disso mudou porque você assistiu. O Atlântico é exatamente o mesmo. O que mudou foi a sua lente. Existe uma frase atribuída à oceanógrafa Sylvia Earle que resume o que este oceano representa: nenhuma água, nenhuma vida, nenhum azul, nenhum verde. O Atlântico não é apenas o oceano mais atravessado da história humana. É parte do sistema que torna a vida neste planeta possível, regulando temperatura, produzindo oxigênio, distribuindo nutrientes, conectando ecossistemas que sem ele não existiriam. E ainda assim, menos de 20% do fundo dos oceanos foi mapeado com precisão. O que você viu hoje é o que a ciência já encontrou. O que ainda não foi encontrado não tem nome, não tem descrição, não tem lugar em nenhuma lista. Os oceanos são os ambientes menos explorados do planeta.
E o Atlântico, com toda a sua história de navegação humana, ainda guarda mais segredos do que revelou. Treze criaturas, 8 fenômenos, um oceano que existe antes de qualquer civilização humana e que vai continuar existindo muito depois. Não com indiferença ao que fazemos com ele, com consequências diretas. O que acontece com o Atlântico não fica no Atlântico. Fica no clima, nas chuvas, nas espécies, nos recifes, nas correntes que transportam calor para continentes que dependem desse calor para ser habitáveis. O oceano e o planeta são o mesmo sistema. Se este vídeo trouxe algo que você não sabia, que mudou a forma como você olha para o mar, compartilhe. Não porque os algoritmos pedem, mas porque esse conhecimento faz diferença. Porque um planeta cujos habitantes entendem o que está em jogo, toma decisões diferentes. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sino, porque o próximo vídeo não vai avisar antes de chegar. Assim como a pororoca. Até a próxima.